Evangelho de Lucas, segundo o seu relato, capítulo 5, do verso 1 até verso 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Paizinho, ajuda-nos mais esta vez. Ajuda-nos com o momento da Tua Palavra, que seja um momento para nos ensinar, edificar, para nos tratar, para nos curar, para nos transformar. Ajuda-nos, Deus, que nada nos distraia, que nós possamos sair daqui nutridos, alimentados pela Palavra do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Estamos aqui para lhe ouvir, para receber o que o Senhor preparou para nós esta noite. Em nome de Jesus eu oro e creio de que o Senhor já fez, e por isso tomamos posse. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Vá para águas profundas. Jesus tinha uma incansável disposição para fazer a obra que Deus lhe confiou, que Deus lhe ordenou para que fosse feita. Novamente aqui vemos Jesus pregando às pessoas, uma multidão que o apertava de todos os lados, diz a Bíblia. Para quê? O verso 1 diz: para ouvir a palavra de Deus. E de 1 a 3, ficamos sabendo que Jesus então, devido a isso, entrou num dos barcos, o que era de Simão, afastou-se e do barco ensinava o povo. Ele não pregava num prédio imponente e luxuoso. Ele pregava ao ar livre. Não era um púlpito de mármore, um púlpito de vidro, nem de madeira especial e aparelhada. Não, era um barco de pesca. Jesus usou os recursos que tinha à disposição naquele momento. Haviam inconvenientes, mas percebam comigo, isso não atrapalhava a missão de Jesus. As almas esperavam por alimento e a obra de Deus tinha que ser realizada. Ele tinha um grande senso da sua missão. Nada fazia com que ele abandonasse isso. Vejam
E isso é uma lição para nós, igreja do Senhor. Não esperemos até remover todas as dificuldades do caminho para realizar algum projeto ou para fazer a obra que Deus nos confiou para que façamos. Não esperemos, senão nós nunca colocaremos a mão à obra, meus irmãos. Nunca colocaremos mãos à obra e nem semearemos. Porque ouçam o que diz a Escritura em Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Palavras da sabedoria, e que chegam aos nossos ouvidos hoje, para a nossa leitura, para apreciação e edificação. Os nossos prédios nunca serão adequados totalmente para todas as pessoas, nunca, irmãos. Não podemos esperar quando o templo estiver pronto, eu farei. Não podemos. Nossas crianças terão que ser reunidas muitas vezes em salas que não são apropriadas para o ensino infantil adequadamente, mas é o que temos. Não podemos esperar que isso aconteça plenamente. Quando tivermos boas salas, boas acomodações para as crianças, então faremos. Não, queridos. Cruzaremos os braços por causa disso? Claro que não, meus irmãos, de maneira alguma. Vejam, a igreja de Jesus chegou até aqui e por vezes ela se reuniu em cavernas. A igreja de Jesus chegou até aqui e muitas vezes, por causa da opressão do Império Romano, precisou se reunir em túmulos subterrâneos, juntos de restos humanos. Mas a igreja sobreviveu a esse tempo, orando e buscando a Deus nas catacumbas. A igreja de Jesus é mais forte que a situação. E nós precisamos dessa consciência sempre, o tempo inteiro. Muitas vezes, como ainda hoje na África, reunindo-se embaixo de árvores. Tudo que eles têm para proteção é uma árvore e a sombra destas. A igreja de Jesus chegou até aqui, claro, reunindo-se também em prédios bonitos, conforme Deus dá graça. Prédios bonitos como o nosso, que maravilhoso é. As pessoas vêm até aqui e ficam maravilhadas da estrutura que temos aqui, do que Deus nos concedeu. Mas se não tivéssemos, ainda assim a obra precisa ser feita. Ainda assim a obra do Senhor não pode parar. Nós, irmãos, não podemos fazer tudo o que desejamos, mas nós podemos sim fazer e executar tudo o que estiver ao nosso alcance, o que podemos, e até o que esteja fora do nosso alcance, porque nós cremos naquele que é o Deus do impossível. Às vezes nós cruzamos os braços diante da dificuldade e nos esquecemos de quem nós servimos, nos esquecemos de quem nos contratou. Percebem? Cruzamos os braços diante da dificuldade e nos esquecemos de que para Deus não há impossíveis. Não é só por causa da cura. Não há impossíveis quando eu determinar fazer a sua obra. Eu já tenho o aval do céu, porque Deus nos comissionou e nos chamou para irmos e darmos bons frutos. Portanto, a igreja precisa fazer o que estiver e até o que não estiver ao seu alcance. Vejam, ao invés de nós lamentarmos pelo que não temos, vamos usar tudo o que temos. Compreendem? Pode ser pouco, mas é o que temos. Pode ser pouco, mas é o que está à nossa mão nesse momento. Então vamos usar tudo o que temos. Ferramentas. Olhem quantos instrumentos bons temos aqui. Então continuemos louvando, continuemos adorando a Deus da melhor maneira possível. E podemos sim fazer mais. Podemos sim trabalhar mais usando tudo o que temos. E o que temos não é pouco, viu? Concordam comigo? Deus nos tem dado muito. Deus nos tem dado bastante. Então tenhamos essa consciência. Deus tem sido generoso conosco. Ao invés de lamentar pelo que não temos, vamos usar sim tudo que temos. Os trabalhadores. Os trabalhadores são poucos, mas olhem o que 12 homens inspirados pelo Senhor fizeram. Olhem o que 12 fizeram, a ponto da obra do Senhor chegar até nós em pleno século 21.
Mais de 2000 anos depois, eis-nos aqui pregando o mesmo evangelho, aleluia. Eis-nos aqui pregando a mesma palavra e dizendo: Cristo vive e reina para sempre. Vamos usar os recursos que temos às mãos e todas as oportunidades que tivermos. Enquanto nós nos demoramos, muitas vezes, queridos irmãos, as almas perecem. Tem um estudo, estatística, de que a cada minuto, diz a Organização das Nações Unidas, morrem mais de 100 pessoas, precisamente 102 pessoas por minuto no mundo inteiro. Enquanto estamos aqui pregando, nesses 10 minutos de pregação que já se foram, estima-se que mais de 1000 pessoas morreram, perderam a vida. E muitas destas pessoas morreram na ignorância sem Jesus, muitos deles morreram sem o Senhor Jesus. Portanto, não deixemos para depois, não paremos de trabalhar, porque as pessoas estão partindo sem Jesus. Onde estivermos, quer haja oportunidade ou não, independente da ferramenta que usemos, vamos usar o que tivermos, seja falando, seja com a caneta, seja com a tesoura na mão aparando cabelos, seja com instrumentos tratando das mãos das pessoas, da forma como pudermos, sejam num tratamento, numa entrevista, ouvindo as pessoas, ouvindo-as para diagnosticar e ajudá-las, como for, seja construindo, trabalhando, levantando uma construção, um prédio, seja tratando da lavoura, o que quer que seja limpando ruas, o que quer que seja, falemos do Senhor Jesus. Usemos tudo que Deus tem nos dado. Aos que trabalham com educação, vocês têm um tesouro nas mãos. Tem um tesouro nas mãos, porque as crianças estão nas mãos de vocês para serem abençoadas, para serem curadas pela palavra. Eu sei que às vezes você não pode falar, mas interceda pelas vidas, interceda pelas pessoas. Vamos usar tudo o que temos, onde estivermos, trabalhemos para a glória de Deus. Podemos trabalhar de muitas e diversas maneiras. Usemos as nossas redes sociais para isso. As redes sociais são usadas para tanta coisa. As redes sociais são usadas para vermos as pessoas, para nos atualizarmos da situação do mundo, das pessoas, do governo, das igrejas. Também podemos usar as redes sociais para falar de Jesus Cristo, para evangelizar. Muita gente na madrugada não dorme e percorre Facebook, Instagram, Twitter e outras mídias, percorre-as em busca de alguma coisa, de alguma palavra, em busca de algum conforto, alguma esperança. Vamos usar esses recursos para falar do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer isso para a glória de Deus. Então, eu cito tudo isso por quê? Porque não dá para dizer eu não posso. Olha quanta coisa. Não dá para dizer não tem jeito, não. Olha quanta coisa podemos fazer para a glória de Deus. Portanto, queridos irmãos, Jesus é o Deus sempre disposto e disponível. Ele está disponível. E daí que a multidão aperta, comprime. Multidão aperta, comprime, oprime, mas isso não incomoda Jesus. Entendem? Isso não incomoda Jesus. Ô igreja, e a gente anda ficando incomodado quando as pessoas nos procuram. A gente anda ficando incomodado quando alguém diz eu preciso de você. Não podemos. Em segundo, Jesus fala, mas todos ouvem. Olhando para esse texto, nesse milagre notável, é demonstrado o domínio do nosso Senhor Jesus sobre a criação, em especial sobre os animais. Os peixes o obedeceram. Perceberam? Isso não é novo. Foi assim também lá no Egito. Lembram-se? A ordem de Deus, debaixo da ordem de Deus, as moscas obedeceram. As rãs obedeceram, os mosquitos, os piolhos, os gafanhotos obedeceram e vieram como pragas sobre a nação do Egito. Todos, assim como os peixes aqui nessa passagem, estavam agindo como servos de Deus, obedecendo a sua ordem. Percebem? Jesus fala,
A questão é, todos ouvem? Os peixes sim, certamente ouviram a voz de Jesus, ouviram a ordem de Jesus. O homem também recebeu essa capacidade de domínio, porque quando eu vejo isso que aconteceu debaixo do agir de Jesus, eu penso, domínio. O homem também recebeu essa capacidade de domínio. Nós éramos assim antes da queda. Se não, vejamos Gênesis 1, 26 e 27. No princípio Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Éramos assim. Todos nós éramos assim, domínio. O resultado no mar da Galileia, lago de Genezaré, também conhecido como, foi uma pesca milagrosa. E isso me faz lembrar da palavra do apóstolo Paulo de que Jesus é o último Adão. E o último Adão é espírito que dá vida. Os peixes naquela hora certamente ouviram, Adão está mandando para ir para lá. Adão voltou, Adão está chegando, Adão está aqui. E ele disse para nos reunirmos todos ali. E aí Jesus diz, lancem as redes ali assim, para aquele lado lá, para aquela direção, lancem as redes. E o milagre aconteceu, foi o que nós vimos. Ele ordena e a natureza obedece. Ele ordena e os peixes obedecem. Falar, Jesus fala. Será que todos obedecem? Certamente os peixes obedeceram. Terceiro, saia do raso. O início desse texto de Lucas 5, a pregação era para a multidão, que era tão grande que Jesus precisa ir para um barco e da água do barco ministrar a distância, de certa distância. Mas agora era hora de ensino particular. Ensino particular para os discípulos. E para discípulo o tratamento é diferenciado. Tem alguns discípulos aqui, é assim ou não? É diferenciado, é isso que Jesus faz aqui. O que é que ele diz em Lucas 5, o verso 4? Vá para onde as águas são mais fundas. Vá mais adiante, onde as águas são mais fundas, ele disse a Pedro. E para todos, incluindo Pedro, ele diz, lancem as redes para a pesca. A resposta de Pedro a essa ordem de Jesus é uma resposta digna de ser imitada assim. Pedro fala, mesmo que ele tenha sua opinião, perceba no texto comigo. Ele tem uma opinião, ele sabe de alguma coisa, mas ele obedece. Ele acata. E isso é um ensino para mim e para vocês esta noite. Não é que Pedro não tinha opinião nenhuma, que ele fecha os olhos e obedece cegamente. Mesmo tendo uma opinião, porque ele era talvez o mais experiente daqueles pescadores. Um homem experimentado no mar. Jesus está em meio a uma gente que tinha uma sociedade de pesca. A Bíblia diz, Lucas investigou isso e nos informa isso. Quando nesse texto mesmo ele diz que Tiago e João eram sócios de Simão e dos demais. A resposta de Pedro é algo a ser imitado. Vejam, não sem contestar de alguma maneira, mas mesmo tendo a sua opinião, o verso 5 diz, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Que maravilhoso isso. Senhor, meu coração está dizendo que não, mas a tua palavra diz que meu coração é enganoso. Meu coração está dizendo que não, mas o profeta Jeremias diz que ele é perverso. Então eu não vou seguir meu coração, é o Senhor que está dizendo, então eu creio na tua palavra. E eu estou aqui esta noite para lhe dizer, vamos crer na palavra de Deus, vamos nos apegar ao que Deus diz. Eu conheço o que o meu irmão, a minha irmã, eu conheço o que diz o governo, eu conheço o que dizem os professores, mas e o que é que Deus diz? Eu ficarei com o que Deus diz, porque é a palavra de Deus. E eu preciso conhecer essa palavra, porque olhando para esta mesma palavra em números, eu entendo e compreendo que Deus não é homem para que minta. Eu preciso ter isso sempre muito firme aqui dentro no coração, e não é filho do homem para que se arrependa.
Acaso vai prometer ele e depois não vai cumprir? Acaso vai dizer e depois vai se arrepender? É a pergunta feita, e isso ecoa pelos nossos ouvidos essa noite. É por isso que eu preciso crer nesta palavra, porque Deus não mente. E a resposta a esta confiança de Simão, a pronta obediência dele, o que foi? Verso 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Aí precisaram de ajuda, foi preciso pedir ajuda. O que Deus está me dizendo esta noite é: quando você obedece, vem em abundância. Quando você obedece, você vai precisar pedir ajuda. Como estes homens aqui, quando Deus põe a mão, é assim que Ele faz, fica a marca. É milagre. Então eles precisaram chamar outros, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e o que aconteceu? Encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quase um desastre, só que não. É o poder de Deus trabalhando. Isso é maravilhoso. Tem grande bênção em obedecer prontamente, em obedecer imediatamente, sem questionar as ordens do Senhor. E precisamos aprender isso. O caminho da obediência nem sempre é fácil, viu, irmãos? O caminho da obediência às vezes é desagradável, mas é o que tem que ser feito. Por quê? Porque Deus disse para fazer, então precisamos aprender a obedecer. Sabem, para obedecer, teremos que vencer o nosso eu, muitas vezes. E uma das propostas do Evangelho é amar mais a Jesus do que a própria vida. Amar mais a Jesus do que eu mesmo. Para obedecer prontamente, teremos de vencer o nosso orgulho, as nossas opiniões, aquilo que eu acho, e dar mais ouvidos ao que Deus diz, ao que Deus estabelece. Eu terei que abrir mão de muita coisa, também das opiniões alheias, também do que os outros acham, e passar a me pautar pelo que Deus acha, pelo que Deus disse, pelo que Deus quer. Compreendem? É difícil, irmãos. Não estou lhes falando de algo fácil. O caminho da obediência é desagradável muitas vezes, é custoso, mas é por isso que Jesus disse que aquele que não toma a sua cruz todos os dias, aquele que não morre para as suas vontades todos os dias, aquele que não morre para os seus desejos todos os dias, quem não faz isso todos os dias e me segue, quem não toma a sua cruz todos os dias e me segue, não serve para ser meu discípulo. Portanto, é desagradável sim, mas tem grande recompensa, e eis aqui o milagre para isso, tem bênção nisso. Para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso é loucura, não faz sentido, é nonsense, como alguns dizem. Mas isso não deve nos impedir, porque a palavra do Senhor nos ensina, é Paulo quem diz em 1 aos Coríntios 3:19, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. Deixe que pensem, que digam, que falem. Obedeça ao Senhor, obedeça ao que Deus mandou e pronto, viu? Isso sim, isso é sabedoria. E mais, irmãos, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé e não por vista, nos ensina a palavra do Senhor, segundo aos Coríntios 5 e o verso 7. Creiam, irmãos, creia, igreja do Senhor. Mais tarde entenderemos o que hoje a princípio não parece lógico, não parece correto. Mais tarde entenderemos. Ouça o que o Senhor Jesus disse a Pedro certa vez: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. João 13 e o verso 7. Deus não nos chamou para entender tudo sempre. Em sua graça e misericórdia, Ele pode até revelar-se a nós. Ele pode até deixar-se ser achado e revelar-se. Mas de verdade, o que agrada ao coração de Deus é a prontidão em obedecer-lhe, obedecer a sua voz. Jesus disse o que sobre as suas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Essa prontidão é de verdade o que Deus busca. Isso é maravilhoso, não pode nos escapar nunca. Portanto, saia do raso,
venha para águas mais profundas, venha andar com Jesus, com desafios maiores. É isso, saia do raso da adoração. Esse é o desafio lançado daqui de cima, muitas vezes pelos nossos irmãos. Vamos adorar de verdade, vamos cultuar como se fosse o nosso último culto aqui na terra. Vamos para águas mais profundas do Espírito de Deus, em oração, em clamor, em adoração, em serviço desinteressado. Saia do raso, saia e vá para águas mais profundas. Esse é o desafio para a igreja do Senhor essa noite. Quarto, o choque diante do divino. Tem um intenso sentimento da presença de Deus, do qual Simão é tomado, e quando esse sentimento acontece, o homem então sente-se quão pecador ele é. O milagre, resultado dessa pescaria, convenceu a Simão Pedro de que alguém maior do que eles estava no barco. Alguém maior do que homens estava no barco. Porque o verso 8 e o 9 dizem: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. E eu queria chamar a sua atenção para este momento aqui. Pedro ainda tinha muito que aprender com o Senhor. Ele estava iniciando sua caminhada com ele, sim. Mais tarde talvez Pedro dissesse: fica comigo, Senhor, fica comigo, me deixa ficar aqui. Talvez, mas não nesse momento, porque é isso que eu encontro Pedro fazendo numa outra ocasião. Certa ocasião, os discípulos estavam indo embora, porque o sermão de Jesus estava muito puxado. Os discípulos estavam abandonando a causa, porque Jesus estava usando palavras muito duras. E aí, Jesus vira para os 12 e diz: e vocês não querem ir também? E vocês não querem ir com eles? Parece que nesse momento Pedro já tinha entendido. E ao invés de dizer: afaste-se de mim, ao invés de dizer isso, Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos? Para onde? João 6 e o verso 68. Indignidade é o sentimento que toma conta do homem e da mulher quando encontra Deus de verdade. Tem muita gente encontrando Deus por aí para se servir dele. E muita gente encontrando Deus para usar Deus como patrão, para usar Deus como caixa 24 horas, como loja de conveniência. Não é isso. Todo que tem um encontro de verdade com Deus desmonta e desaba. Nunca mais é o mesmo. Todo que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, nasce no seu íntimo um profundo senso de indignidade, porque a grandeza e a santidade de Deus fazem com que este homem, esta mulher, sinta o quão insignificante ele é. Todo que tem um encontro verdadeiro com Deus passa a reconhecer o quão pecador é. Todo que encontra Deus de verdade chega num momento desses do dia, próximo das 20 horas de um dia, e diz: Senhor, Senhor, me perdoa, porque só hoje foram tantos pecados que, se eu estou vivo, é por pura graça do Senhor, por pura e infinita misericórdia do Senhor, que não acaba nunca. É assim o sentimento de todo que encontra Deus verdadeiramente. A pessoa quer se esconder, como quis Adão lá no Éden, quando percebeu diante da desobediência e da sua incredulidade, quis esconder-se. A pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus falará como falou o povo de Israel, depois de Deus lhes dar os 10 mandamentos. O que é que o povo diz para Moisés em Êxodo 20:19? Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. É o senso daquele que reconhece que justamente está diante do santo e todo-poderoso Deus. Se ele falar comigo, eu vou morrer. É isso. Tal homem
diante do Deus eterno, age como agiu o profeta Isaías quando viu o Senhor e gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, de lábios impuros também. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Esse é o sentimento lá de Isaías 6 e o verso 5, daquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Depois de conhecer o Senhor, depois de ter intimidade com Ele, sim, as coisas mudam, porque aí recebemos conforto. Sabemos, conhecendo que Ele é o nosso Salvador e que Ele é nosso companheiro fiel. Aí nós podemos dizer, como disseram aqueles discípulos lá de uma aldeia chamada Emaús, ao invés de dizer: afasta-te de mim, podemos então, conhecendo o Senhor um pouco mais, dizer: fica conosco, pois a noite já vem. Fica conosco esta noite, o dia já está quase findando. Fica aqui, Jesus. Quem tem intimidade com Deus sai daqui dizendo: Senhor, o culto não acabou. O culto não acaba. O culto segue na rua, no carro, no trajeto, segue lá em casa. O culto só acaba quando o Senhor Jesus vier me buscar para viver com Ele, viu? É isso, irmãos. O encontro verdadeiro com o Senhor é o choque diante do divino. A santidade de Deus abala todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Ele. Sabem o que Deus quer? Não quer que você obedeça porque é regra. Quer que você obedeça porque você o ama. Quer que você obedeça porque você foi abalado pelo encontro com o Deus eterno. Em último, há uma promessa aqui que sustenta a vida de homens e mulheres como nós, como eu, como você e como Simão e os demais que estavam com ele naquela pesca. A promessa que sustenta. Pedro ouviu uma magnífica promessa de Jesus, verso 10 e 11. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esta promessa não era somente para Pedro, mas era para Pedro e os demais discípulos que ainda não eram discípulos do Senhor, os demais pescadores que com ele estavam no barco, mas também é uma promessa para todos os demais discípulos de Jesus de ontem e de hoje. Esta promessa oferece encorajamento, consolação para nos sustentar diante das nossas fraquezas, para nos sustentar diante do senso de inutilidade frente aos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Quantos dias nos sentimos tão pequenos? Quantos dias nos sentimos tão frágeis, tão sem forças? Mas temos esta promessa, diante de desafios que parecem grandes demais. Aqueles homens e nós, queridos irmãos, não podemos nos abalar, porque, segundo o apóstolo Paulo, nós portamos uma mensagem nobre e poderosa. É um tesouro em vasos de barro, conforme ensina o apóstolo. Uma nobre mensagem, mas que está num coração frágil, num coração sujeito a paixões, num coração inquieto, num coração que agora diz sim, eu vou, e dali a pouco esquece tudo o que disse, dali a pouco volta atrás na palavra. Mas tem um tesouro que portamos, tem uma mensagem poderosa que trazemos, e esta mensagem habita sim em vasos de barro para a honra do Senhor, para que a glória seja dele e não nossa, para que se houver salvação e libertação, a glória seja dele, porque em todo o tempo olhamos para o eterno, para o santo e dizemos: quão pequeno sou, quão pequena eu sou. Esta mensagem poderosa. Sabem, frequentemente somos tentados a abandonar tudo. Ministério, por exemplo. Frequentemente somos tentados a abandonar o serviço de Deus, aquilo que nos confiou, a carreira e até a nossa vida de oração. Todos os dias, eu diria,
enfrentamos os desafios de permanecer. E aí, muitas vezes, seremos encontrados lavando as redes, como estavam esses homens. Somos encontrados lavando as redes porque não deu nada. Não deu nada na minha aspiração de servir a Deus como desejei no passado. Então me resta lavar as redes. Não deu nada. Mas aí temos uma palavra dessas de Jesus. Porque tem aqueles momentos que parece que o vento, o mar bravio, as tempestades, parece que nos venceram, né? Parece que deram a última palavra. Então, só nos resta lavar as redes, porque hoje não deu. Que sensação triste, porém, o Senhor vem e diz: não tenha medo, não temas. E isso é tudo que às vezes eu preciso ouvir: não tenha medo. É tudo que a irmã, o irmão, o moço, a moça precisa ouvir: não tenha medo. Confie, tão somente confie. Como se Jesus dissesse: eu estou na situação, eu estou na causa. Como se dissesse: eu tenho ouvido as tuas orações. Esta palavra de Jesus faz nos lembrar de que Deus ouve e atende orações. E Ele diz: não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Alguns com maiores peixes, alguns com mais peixes, outros com menos, mas que todos sejam fiéis. Com um peixe ou com muitos peixes, sejam fiéis. Você vai pescar gente, diz o Senhor. Alguns com mais honra, outros com menos e até nenhuma honra, porque que importa isso? A honra, toda honra, se houver, é para Deus, é para o Senhor. É o nome dele que deve ser honrado e não o meu. É o nome do Senhor que precisa ser honrado. Mas o que importa é que agora Ele nos faz pescadores de gente. Mas todos precisam crer que o nosso trabalho não é vão no Senhor, conforme ensina o apóstolo Paulo. E daí que é pequeno, não é inútil. E daí que é pouca coisa, não é inútil. E daí que a minha função, né? Imagina, não é inútil. Sabem, no reino, ainda bem que você acha que a sua função não é quase nada, porque no reino, Paulo diz que nós damos maior honra àqueles que merecem menos honra no corpo. É assim que funciona, porque no reino as coisas funcionam de cabeça para baixo. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, se torne servo de todos. Porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, nem o Filho veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por amor de muitos. É certo que às vezes essa colheita será com lágrimas. Essa plantação, melhor dizendo, será com lágrimas. A semeadura será regada por lágrimas. Mas o Senhor da semente promete: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Às vezes não vemos o resultado, e não é por esse resultado que os olhos veem que trabalhamos. Lembram-se? Não vivemos por vista, mas pela fé. Não vemos resultado, mas lembrem-se, a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Palavras dele não volta vazia. Deus diz em Isaías 55:11: ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Se a palavra é de Deus, faça, trabalhe, depois deite, durma e descanse. Deus é quem vai dar o crescimento. A palavra dele não volta vazia. É a promessa que sustenta. Vamos para as considerações finais aqui, bem rápido hoje. Bem rápido, olha só. Haverá multiplicação na tua casa, na tua vida, em nossa igreja, em nossa cidade, em nossa nação. Milagres como essa pesca maravilhosa pode acontecer aqui em casa, na cidade. Ela vai começar através da vida de cada um, nas nossas casas, onde quer que seja. A pergunta é: como? Como isso será possível?
Primeiro, imitemos a Cristo, o seu jeito de trabalhar, a sua incansável disposição para abençoar outras pessoas. Nós sim queremos ser abençoados, mas a pergunta é: estamos dispostos e disponíveis para abençoar? A disposição de Jesus precisa nos ensinar. A multidão aperta, ele não tem problema, ele entra no barco, afasta um pouquinho e continua ensinando do barco. Segundo, vamos obedecer sem questionar as ordens do Senhor. Vamos sair do raso, meus irmãos, sem medo, sem temor. Vamos avançar para águas profundas, viu? Moça, moço, vamos avançar para águas profundas. Vamos fazer diferença. A gente gosta de dizer que vai fazer diferença na nossa geração. Como? De que maneira? Aprofundem-se, busquem mais do Senhor, façam a diferença por causa do amor e da luz do Senhor, por serem verdadeiramente sal e luz. Sal e luz, onde quer que vocês estejam. Terceiro, no trato com o divino, vamos nos lembrar sempre: somos indignos, pecadores e indignos. Tudo que temos, tudo que fazemos é pura misericórdia, é pura graça de Deus. Não é porque é bonitinho, bonitinha, não é porque tem um pouco de conhecimento, são capacidades. Não, tudo vem de Deus, tudo vem dele, tudo é ele que dá, e tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Somos sim indignos, pecadores e indignos, mas nós podemos nos apossar da promessa que diz: não tenha medo, vá adiante, vá para águas mais fundas, lance a rede nas redes sociais, lance a rede com uma mensagem de conforto e de esperança, lance a rede. Não tenham medo, é a palavra do Senhor, é a palavra de Jesus que nos cobra. E por fim, sabem o que vai demonstrar que você realmente está disposta? Moça, moço, homem, mulher, sabem o que vai demonstrar que nós realmente estamos dispostos a ser uma bênção e termos manifestado a disposição de Jesus? Quando aparecerem situações, quando apresentarem-se situações das nossas vidas, é quando nós demonstrarmos que Jesus se tornou o mais importante das nossas vidas. Como Jesus se torna a coisa mais importante, como Jesus se torna o homem mais importante, a mensagem mais importante, o pão mais importante. Como é que Jesus se torna o mais importante nas nossas vidas? Nós lemos aqui, quando fazemos como aqueles homens, porque aqueles homens arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique de pé, por gentileza.